A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez, aqui na sala da minha casa, eu venho trazer mais uma mensagem aos amados irmãos. E em meio a esta mensagem, eu quero trazer a memória dos amados, a pregação que Noé, o alerta que Noé, a mensagem que Noé, a palavra que Noé anunciou num período de 120 anos, desde o momento que o Senhor o chamou para construir a arca, até o momento em que a arca ficou pronta e todos os animais, um casal, uma dupla de todos os devidos animais, e Noé e sua família, ou seja, sua esposa, seus filhos e suas noras, assim adentraram dentro da arca. E também quero trazer para vocês o Deus, veja bem, o Deus que Noé apresentou para aquele povo da época, num período de 120 anos. Que esse foi o tempo em que durou a construção da arca. Como todos que me conhecem, conhecem a pregação, conhecem, as ministrações do pastor Augusto, sabe que toda pregação que eu faço, eu sempre dou um tema. A pregação do tema desta noite para esta mensagem é a pregação do período da arca e a pregação dos dias atuais. E nós vamos começar ali no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 13, cujo tema é Deus anuncia o dilúvio a Noé. E diz assim, a partir do verso 13 do capítulo meia dúzia, ou seja, do capítulo 6 do livro de Gênesis. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás comprimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira as fará de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Porém contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie,
dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da forma conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim ele fez. Ou seja, Noé obedeceu. Bem, diante dessa ordenança do Senhor para Noé, porque até então o mundo, o ser humano em si, os habitantes da terra, que até o período de Noé já habitavam sobre esta terra, o mundo não conhecia a chuva, ainda não tinha caído água do céu, ainda não tinha chovido na face da terra. A primeira chuva viria, será que podemos dizer dilúvio? Ou a próxima chuva viria após o dilúvio? Porque o dilúvio foi uma forma do Senhor, a chuva torrencial foi uma forma do Senhor castigar a sua criação. Porque o Senhor tinha se arrependido de ter criado o homem e a mulher. Porque o Senhor, ele é bem taxativo aqui, que ele diz que a terra estava cheia de violência, como o Senhor diz em algumas passagens, no transcorrer das Escrituras Sagradas, que no tempo de Noé casavam-se e davam-se em casamento. Até então o mundo, a terra, não conhecia a chuva. Mas o que eu quero colocar, na verdade, é o tipo de atitude que aquele homem teve ao receber uma ordenança do Senhor. Foi a atitude que aquele homem teve ao receber uma ordenança do Senhor Deus. E no período de 120 anos, qual foi o tipo de pregação, de mensagem que ele ministrou em todo o tempo em que ele construía a bendita arca? De ontem para ontem, eu amo a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, por tudo que Ele fez por mim. Não nasci cristão, não nasci pastor, conheci o mundo lá fora, apanhei muito do mundo, o mundo deixou muitas marcas no meu corpo físico, na minha alma. E eu só não morri porque Deus não permitiu que a morte se achegasse a mim, tocasse em mim, mesmo que ela tenha rondado a minha vida lá atrás por dezenas de vezes. Mas o Senhor não permitiu que a morte me tocasse e assim me levasse. Sem Ele dentro do meu coração, neste momento, automaticamente, se a morte me tocasse, eu estaria já há muito no inferno. Mas o Senhor me poupou para uma grande obra. Me fez um sacerdote na sua casa, para pregar uma única palavra. Hoje, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz de Cristo Jesus.
anunciar o novo céu, a nova terra, anunciar os falsos profetas, falar sobre o inferno, pregar sobre o Apocalipse, ensinar sobre Mateus capítulo 24, falar sobre a Septuaginta de Daniel, falar sobre salvação, sobre arrependimento, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre estender as mãos para o próximo, falar sobre amar o seu irmão. Olha só quantas coisas aqui eu coloquei. Falar que Jesus está voltando e que Ele não vai vir buscar nem a mim, nem tampouco a você. Ele vai vir buscar algo que é dele. Falar que Ele não vai vir buscar nem a mim, nem a você. Falar que Ele vai vir buscar aquilo que é dele e que habita ainda nesta terra, que é o seu Espírito. E no momento que Ele vier buscar o seu Espírito, quem for encontrado na qualidade de templo desse Espírito, haverá de subir e entrar pelos portões dos céus. Hoje eu vejo a arca como a igreja. Hoje eu vejo Jesus Cristo como o dilúvio. Da mesma forma que Noé não sabia quando o dilúvio viria, nós também não sabemos quando Jesus virá. Porém, veja bem, o dilúvio só veio quando Noé terminou de construir a arca. Jesus só virá quando o evangelho dele for pregado em todas as nações. Mas qual era a pregação que Noé pregava? Eu vou fazer uma pergunta para os amados irmãos. A pregação que Noé pregava, será que é a pregação que se pregam hoje dentro da arca chamada igreja? Será que Noé pregava sobre a teologia? Vamos mais fundo, a maldita da teologia da prosperidade? Será que Noé falava aquilo que aquele povo na sua época queria ouvir? Será que Noé, ele pregava sobre vitória? Será que Noé, ele pregava sobre bênçãos? Será que Noé pregava sobre vitória? Será que Noé, no transcorrer de 120 anos, ele fez campanhas? Será que Noé, em todo aquele momento, em todo aquele período ali, ele comercializou objetos ungidos, vassouras, canetas, panos, vidrinhos com uma falsa água dentro? Será que Noé fez promessas terrenas num período de 120 anos? Será que Noé, ele cobrou pela responsabilidade que Deus lhe deu? Noé, será que ele falou em dinheiro? Será que ele vendeu uma suposta ou possível passagem para ingressar dentro da arca? Ele pediu algum valor em troca? Olha, você me dá um X, entra na arca, que quando o dilúvio vier, você uma vez dentro da arca, você vai ter. Será que Noé, ele fez alguma barganha com quem lhe ouvia?
Será que Noé ele fugiu à verdadeira palavra que Deus colocava nos seus lábios? Porque o Senhor falou para Noé que viria um dilúvio. E que quem não tivesse dentro da arca morreria. Só se salvaria quem tivesse dentro da arca. Também, estando dentro da arca, não de qualquer maneira, para entrar dentro da arca de Noé, teria que ajudar a Noé a construir a arca. Não bastava simplesmente adentrar pelas portas da arca e se achar salvo do dilúvio. Não. Tinha que ajudar a Noé a construir a arca. O que seria ajudar Noé na construção da arca? Era estar na mesma vontade a Deus que Noé se encontrava, na mesma obediência a Deus que Noé se encontrava, porque Deus deu formas a Noé da forma como a arca seria construída. O Senhor não falou para Noé fazer a arca de qualquer maneira. Constrói uma arca, se vira. Não. Constrói uma arca. Faz assim, assim, assim e assim. Não bastava apenas entrar dentro da arca. Ou seja, nos dias de hoje, não basta apenas estar dentro da igreja. Você tem que estar na vontade de Deus dentro da igreja. Porque está dentro da igreja, a maioria se encontra. Mas e aí? Como está sendo construída a tua vida com Deus? O Senhor manda você fazer assim, assim, assim e assim. Só que você entra dentro da igreja de qualquer maneira e permanece de qualquer maneira e não faz como Deus manda você fazer. E o dilúvio está próximo, ou seja, Jesus está às portas. Jesus está próximo. Não é porque eu e você estamos dentro da igreja que isto é certeza de eu ou você entrarmos pelos portões dos céus. Qual é a pregação dos dias de hoje? Com a arca ainda em construção, mas a minha igreja ela já foi construída. Mas e a arca? A igreja, ela é construída por mãos humanas, e o Senhor vai dizer que Ele não habita em templos construídos pelas mãos do homem, mas Ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. Noé, ele pregava, ele ensinava, ele alertava para o que estava para acontecer. Amados irmãos, arrependei-vos, haverá de vir um dilúvio, inundará toda a terra. O Senhor me mandou construir uma arca. Venham, ajudem-me a construir a arca, arrependam-se, aceitem a Deus, olhem para o céu, aceitem a palavra. Eu quero acreditar, conjecturando, que esta era a mensagem de Noé. Saiam do pecado, saiam da fornicação, saiam do adultério, saiam da mentira, saiam da idolatria, saiam da presença deste mundo. Eu quero acreditar que esta era a pregação de Noé.
Por isso que dentro da arca, além dos animais, um casal de cada, só entrou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. Se Noé falasse aquilo que aquele povo quisesse ouvir, todo aquele povo entraria dentro da arca. E não ia ser só eles que não iriam ser salvos, não. Noé também não seria salvo. A sua esposa também não. Os seus filhos também não. E suas noras também não. Todos iriam perecer. Iriam naufragar. Porém, Noé pregava uma mensagem verdadeira. Uma mensagem dura aos olhos dos homens, mas a mais certa aos olhos de Deus. Porque o Senhor, Ele vai dizer que Ele não se alegra nem mesmo com a morte do ímpio. Um ímpio, quando morre, venha ser ele um traficante, uma prostituta, um corrupto, um espírita, qualquer pessoa que não esteja na vontade de Deus, aos olhos de Deus, é ímpio. Se você não está na vontade de Deus, aos olhos de Deus, você é um ímpio. Você não é nem filho, é apenas criatura. Mas se Noé não tivesse pregado uma mensagem tão dura, a arca estaria cheia, talvez não entraria nem os animais por falta de espaço. Mas como Noé trouxe uma mensagem do céu, não dele próprio, como a mensagem de Noé não alegrou ninguém, ninguém entrou na arca. E nos dias de hoje, qual a pregação que nós temos ouvido hoje dentro das igrejas? Nas últimas 2 décadas, ou seja, nos últimos 20 anos. A arca que foi construída pela mão do homem, ela por um lado está até cheia de homens, mas está vazia de Deus. Melhor dizendo, a igreja hoje, ela está cheia de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, anciões, jovens, mas está na sua totalidade vazia de Deus. Porque a mesma palavra que Noé pregava lá atrás, não se prega hoje. E olha que o dilúvio está às portas. Porque a arca, hoje, construída pela mão do homem, foi construída de qualquer maneira, está sendo construída de qualquer maneira. Mas na verdade, a arca que Deus quer que nós venhamos a recompor, da forma como Ele manda que ela venha a ser recomposta, somos nós. Nós é que somos a verdadeira igreja. Porque minha esposa, uma vez falou algo para mim que eu achei muito interessante, e eu concordei com ela. A minha esposa, pela misericórdia de Deus, é uma mulher muito sábia. E ela falou para mim: meu filho, aonde era a igreja de Jesus Cristo? Se você parar e analisar, Jesus Cristo não tinha igreja. Ele era a própria igreja. A igreja de Jesus Cristo, na verdade, era o barco de João, era o barco de Pedro, era a casa de Jairo.
era a casa de Bartimeu, era a casa de Zaqueu. A igreja de Cristo foi a casa de Marta e Maria, foi o túmulo de Lázaro, foram as sinagogas, as montanhas, o Getsêmani, o Gólgota. A última igreja de Cristo aqui na terra foi o Gólgota. Como é que eu e você estamos construindo a nossa arca? E em meio à construção da nossa arca diariamente, qual tipo de palavra que nós temos ministrado, pregado dentro da arca, construída pela mão do homem, ou seja, a igreja? Qual tipo de palavra que nós temos colocado no nosso coração? A arca que Deus quer que nós venhamos a construir segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E qual palavra que nós temos ministrado dentro da arca que o Senhor permite que venhamos a construir? A igreja. Será que é a mesma palavra que Noé pregou lá atrás? De arrependimento, de salvação, sobre o batismo no Espírito Santo? Ou estamos fazendo hoje totalmente ao contrário que Noé pregou lá atrás? Hoje só se prega sobre vitórias, só se prega sobre bênçãos, conquistas, tantas campanhas dentro da igreja, tantas festas dentro da igreja. Gastam-se dinheiros e mais dinheiros dentro das igrejas para fazer tantas festas. É festa do grupo do varão, é festa do grupo da varoa, é festa dos jovens, é festa disso, é festa daquilo. São tantas festas. Abre-se um culto por volta de 19 horas. O culto vai até as 21. Aí se tem tanta cantoria dentro da igreja. Aí quando dá 20 para as 9, passa-se o microfone para o pregador e diz para o pregador que ele só tem 15 minutos de oportunidade para pregar a palavra de Deus. Tira-se 1h30, 1h40 e 45 minutos só de cantoria, tantas oportunidades e muitas das vezes tantas danças aleatórias dentro da igreja. Mas quando chega o momento da palavra, é igual a escolinha do professor Raimundo, do falecido Chico Anísio, quando ele diz, e o meu salário, ó, é quando chega o momento da palavra, vai dizer, e a palavra, ó, faz-se tanta coisa dentro da igreja num período de 2 horas, em meio a cultos semanais, em meio a cultos de finais de semana, e tão pouco tempo para a palavra que cura, que salva e que liberta. E muitas das vezes, quando chega o momento da palavra, em vez de trazer uma palavra rema, a palavra da cruz, uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação, aí vai se falar de vitória, vai se falar de bênção, de conquista. Meu Deus! Quando é que nós vamos abrir os olhos e começar a pregar a pregação de Noé? Vou mais longe. Quando é que os líderes cristãos vão tomar vergonha nas suas caras e começarem a pregar a palavra que Noé pregou num período de 120 anos? Não tem como, pastor Augusto, pregar a palavra que Noé pregou. A igreja vai ficar vazia. E aí, o que que tem? É melhor subir apenas você, mais 2 ou 3,
por aceitar a verdadeira palavra dentro da tua igreja gigantesca, do que ter 10.000 lá dentro e o dilúvio chamado Jesus Cristo vier e nem mesmo você subir, só subir aquelas senhorazinhas fiéis ao Senhor. Muitos líderes naquele grande dia vão ter uma grande surpresa. Quando o dilúvio, Jesus chegar, voltar para buscar o seu Espírito, a maioria dos líderes cristãos dentro das suas igrejas, eles vão ficar e vão ver parte da sua igreja subir para a glória. Porque não pregam, não estão pregando a palavra que Noé pregou. Volto a dizer, Noé não sabia o momento em que o dilúvio viria, mas ele sabia que o dilúvio viria, até porque o próprio Deus falou a ele. E o Senhor, ele vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o Senhor já está falando sobre Cristo no período de Noé, sim. Porque quando o Senhor fala lá em Gênesis capítulo 2, é a primeira vez que naquele momento a Trindade, ela atua junta. O Senhor diz, façamos. Ele usa o plural, ele não diz eu faço. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali dá um entendimento e sabedoria que tanto ele como o Filho como o seu Espírito agiram juntos na criação do homem. E como o Espírito Santo de Deus, no capítulo 1, no verso 2, a palavra vai dizer que ele já habitava sobre a face das águas. Deus, ele dá uma ordenança dos altos céus. O Espírito Santo que já habitava sobre a face das águas, ele toca na terra, olhando para um rio de água cristalina, vendo o seu próprio reflexo. O reflexo do Espírito Santo é o próprio Cristo. E ele faz o homem a figura de Cristo, que é o próprio Deus. Aleluias. Meu Deus, de que forma que você está construindo a tua arca? Será que vai ser como naquele período, como o próprio Deus diz, que eles casavam-se e davam-se em casamento? Orgias, bagunças, bebedices, associados ao seu tempo, ao mundo da sua época. Violência, pecados, prostituições, fornicações. Era desta forma que estava o mundo na época de Noé. E esse tempo é lembrado no livro de Hebreus. Já quase findando as Escrituras Sagradas. Quase, Hebreus está ali colado ao livro do Apocalipse. Um escritor desconhecido que escreveu o livro de Hebreus traz à memória o tempo de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Porém Noé pregou a palavra que era contrária à aceitação do povo da sua época. Por isso que somente ele, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras se salvaram, com exceção de um casal de cada animal. Porém os homens, os seres humanos daquela época, não deram ouvidos à palavra de Deus. E quando o dilúvio assim veio, todos eles morreram. E nos dias de hoje não está diferente. O homem não quer saber de Deus.
a sua própria igreja, a própria igreja de Cristo na face da terra, não quer saber de Deus. Porque pregam um evangelho de facilidades, pregam um evangelho somente de vitórias, de bênçãos, prosperidades e tantas campanhas. E nós estamos vivendo os últimos dias, onde as trovoadas nos céus já começaram a soar. E em breve o dilúvio chamado Jesus Cristo estará descendo para buscar aquilo que é dele, que habita na terra. E volto a frisar, quando Jesus voltar para buscar o seu Espírito, aquele que for encontrado na qualidade de templo deste mesmo Espírito, vai subir e ascender aos céus. Mas não é de qualquer forma que há de ser templo do Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que é templo do Espírito Santo. Para ser templo do Espírito Santo, tem que se estar 100% na vontade de Deus. Tem que fazer, tem que dar continuidade naquilo que Jesus Cristo começou a fazer lá atrás. Tem que dar continuidade no evangelho que os discípulos chamados apóstolos pregaram. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, em Gálatas capítulo 1, no verso 8, ele vai dizer: se mesmo nós, ou um anjo desça do céu e vos ensine um outro evangelho que não seja o que vos tenho ensinado, seja anátema. E como hoje, lamentavelmente, com raríssimas exceções, eu não vejo o evangelho de Cristo, continuado pelo evangelho dos apóstolos, sendo pregado dentro das igrejas hoje, meu Deus, quando o dilúvio chamado Jesus vier, a maioria vai ficar. Os de fora da igreja e a maioria que está dentro da igreja. Principalmente os líderes cristãos. Que nós possamos voltar à palavra que Noé pregou num período de 120 anos, mesmo que dura, mesmo que vá contra a nossa vontade humana, mesmo que doa dentro do nosso coração, mesmo que faça o nosso eu, a nossa carne, o nosso ego gemer, mas que não venhamos a negligenciar a palavra de Deus, porque só ela que vai poder levar a mim e a você aos céus. Ninguém mais vai. Se eu pregar uma palavra de facilidade aqui para você, eu mesmo corro um sério risco de não entrar no céu. Porém, como eu quero entrar no céu, não sei quanto a você, mas eu quero, eu vou trazer a palavra que Noé pregou. Arrependei-vos, convertei-vos ao Senhor, como Ele quer. Não arrependimento emocional ou uma conversão carnal, não, mas um arrependimento na alma, uma conversão espiritual, para que quando o Senhor, como fez com Noé, nos der uma ordem, que venhamos a cumpri-la à risca. Mesmo que quando você olha ao seu redor, você não veja ninguém, pelo simples fato de você ser um verdadeiro adorador e obediente à palavra de Deus, mesmo que você se sinta só, como João Batista passou uma vida inteira sozinho, não há problema, porque maior é o que está em mim e que possivelmente haverá de estar em você do que está no mundo. Sempre é maior aquele que tem a verdadeira palavra. O dono da palavra
Ou seja, Jesus Cristo sempre foi, é e sempre será o maior. E quem obedece e está em meio às regras, às normas, à vontade da sua palavra, este terá dentro de si o maior de todos. E quando o dilúvio vier, nesta terra você não ficará. Aos céus será alçado, pelos portões dos céus você adentrará e passará uma eternidade contemplando a face de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vossa casa. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe dia a dia na sua vida. E mais uma vez eu volto a pedir, nas vossas orações, nas vossas orações, nunca esqueça de orar pelo pastor Augusto, pela minha esposa, missionária Neire, e pela nossa filha, a jovem Rafaela. Amém? Um bom final de noite para todos vocês. Fiquem todos na paz. Shalom Adonai.